Bem, caros, tudo bem? Estamos em mais um vídeo do canal. Vocês pediram para eu falar sobre o caso Elon Musk, né, com os dados do Twitter Brasil Files, e é isso que eu vou tentar falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Bom, gente, vocês pediram para fazer um vídeo analisando os arquivos, né, do Twitter Brasil Files, mas assim, primeiro eu não achei os arquivos disponíveis em canto nenhum. Então, para começar, eu não consigo fazer uma análise desse tipo, tá? Uma análise científica ou usando ciência de dados, né? Basicamente, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, tá? Ah, então, o que eu posso fazer é falar um pouco da situação, do contexto brasileiro, né? E aí tentar fazer uma análise mais objetiva, tá? Se bem que é bem complicado fazer algo objetivo assim, mas colocando dados históricos, certo? Vamos tentar entender o que são dados históricos. Mas para entender o contexto brasileiro, a gente precisa entender um pouquinho do que é o paradoxo da tolerância, tá? Então, vamos entender o que é isso, tá? Existe um filósofo chamado Karl Popper e ele basicamente observou um padrão, um partner que aconteceu na ascensão do regime nazista na Alemanha, tá? E ele basicamente propôs, né, ou viu que existe esse paradoxo chamado paradoxo da tolerância. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho de história, né? Bom, basicamente a história da ascensão do nazismo é um exemplo do paradoxo da tolerância, tá? Ou seja, em ação, tá? Ou seja, ah, basicamente o Partido, né, Nacional Socialista, né, idealizado pela criatura lá do Adolf, governou a Alemanha de 33 a 45. Foi a pior tragédia da história humana, basicamente, criando o que a gente chama de holocausto, tá? E o que isso tem a ver com o paradoxo da tolerância, né? Vamos tentar entender um pouco. O paradoxo da tolerância foi criado pelo filósofo Karl Popper em 45, no, no período do colapso do regime nazista, e Popper argumentou que a sociedade é ilimitadamente tolerante e a sua capacidade de ser tolerante será eventualmente apreendida ou destruída por intolerantes. O que ele quer dizer? Ele basicamente citou que essa ascensão do nazismo na Alemanha é o exemplo prático desse paradoxo. Durante os anos 20 e os anos 30, a República de Weimar na Alemanha era uma sociedade relativamente liberal, com liberdade de expressão, variedade de partidos políticos. No entanto, a liberdade permitiu que o partido extremista, com a agenda intolerante, conseguisse popularidade e influência e utilizasse essa liberdade de expressão para disseminar discursos de ódio e angariar seguidores. Dessa forma, o partido conseguiu poder suficiente para derrubar a ordem democrática e instaurar uma ditadura totalitária. Isso são dados históricos, tá, gente? São fatos, né? Não é, minha opinião ou é achismo, tá? Então eu vou tentar deixar o vídeo nesse ponto, em fatos, tá? Não em opiniões, em análise científica, tá? Certo? Não em questão de opinião, tá? Uma vez no poder, os nazistas impuseram a repressão contra seus oponentes, eliminando a efetividade e tolerância e a própria pluralidade na sociedade alemã. Ou seja, o que o paradoxo fala é que quando você permite discurso de ódio ou proposição de quebra de regime democrático, você basicamente abre brecha, né, para a tolerância ao intolerante fazer que o regime caia. É basicamente isso, tá? E onde é que entra o Brasil nisso, né? E aí onde é que entra o caso que vocês me pediram para comentar, né? E aí que eu tenho que comentar com todo cuidado, né, e responsabilidade dentro de uma plataforma como o YouTube, né? Basicamente isso. Então, onde entra o paradoxo da tolerância? Basicamente, o paradoxo fala que você não pode, na sociedade liberal, democrática, ou social-democrática, uma social-democracia, você permitir que as pessoas proponham golpe de Estado, né? Certo? E daí, desse paradoxo da tolerância, surgiram diversas constituições, né, ou inspiraram diversas constituições, não só a brasileira, né, como a própria a forma como a Alemanha funciona hoje
e alguns países da Europa. No fim, caros, o paradoxo da tolerância inspirou diversas normas constitucionais que têm limites à liberdade da expressão. Sim, existem limites à liberdade de expressão. Né? Você não pode caluniar, você não pode ser discriminatório para minorias. Né? E também o paradoxo inspirou algumas legislações antidiscriminação. Tá? Vale lembrar que a grande maioria das diversas constituições europeias tem mecanismos de proteção à democracia, né? Na própria lei, na Alemanha, tem uma lei fundamental da Alemanha que inclui mecanismos para proteger a ordem democrática, tá? Basicamente, dado tudo que a Alemanha passou, né, no final do meio para o final do século passado, tá? Ok? Ah, e aí o que a gente tem hoje, né, o advento das fake news, né, e com a nova forma de golpes, né, é que existe e aí vale a pena ler um livro chamado How Democracy Ends, tá? E ele explana diversos mecanismos de destruição da democracia por vias democráticas, parece estranho, mas é isso, né? E vale ver que algumas, vamos dizer, ah, democracias disfuncionais que existem no mundo, e aí vocês podem citar tanto a Venezuela como a Hungria, começaram com ataques ao judiciário. Tá? Então, isso é um padrão, caros. Isso é um partner, que é a primeira coisa que se faz para se ter um regime autoritário é destruir o judiciário. Por quê? Porque é do judiciário que eu tenho um poder de controle, um poder divergente, um poder que pode reformar as decisões do executivo. Tá? Isso foi feito tanto na Hungria como na Venezuela, né, de formas diferentes, mas é o mesmo padrão de ataque ao judiciário, como também na Turquia. E vale a pena estudar esses casos. Depois eu falo um pouco desses casos em separado. Mas eu queria, assim, primeira coisa, eu não achei os documentos, né? Vocês pediram para analisar, tá? Então, não tem como analisar algo que não está disponível. E aí fica bem complicado alguém expor, né? Ou gerar, né? Acusações tão graves sem expor o documento, tá? E aí eu não sei que pretensões são essas ou o que se deseja, mas se eu tenho acusações graves, eu preciso ter provas, tá? E não e o que eu vi da imprensa, de algumas pessoas que dizem ter acesso aos documentos, foram bloqueios, né? Mas bloqueios a perfis que propagavam, como eu posso dizer, ah, propagavam intervenção militar, né, propagavam a crítica, tentando, como eu posso dizer, não aceitar o resultado das eleições, né, ou ataques ao sistema eleitoral, né, que é basicamente, ou ataques ao próprio judiciário, tá? Então, assim, em todas as democracias, nas social-democracias, né, modernas, né, em todas, eu vou exagerar, né, em grande parte, né, das social-democracias modernas, existem controles à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito, como outros direitos ou princípios fundamentais na Constituição, né, mas os princípios fundamentais, eles precisam coexistir, ou seja, a minha liberdade de expressão, ela tem um limite ou fim quando começa a prejudicar outra pessoa ou quando eu começo a atentar contra o Estado democrático de direito, tá? É basicamente isso, certo? Mas eu quero que vocês postem no comentário o que é que vocês acharam do vídeo, se eu estou errado, se eu estou certo, né? Dê o like ou dislike, esse engajamento que faz o canal crescer, né? E é isso. E aí faça comentários que eu faço outro vídeo, ou eu faço novas análises sobre outro assunto, né? Eu sempre vou ver a sugestão de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.